Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, seja muito bem-vindo a um novo tempo de aprendizado e fortalecimento em Deus. Hoje, iniciamos uma jornada essencial, uma exploração vital de uma das passagens mais cruciais para a nossa caminhada diária como seguidores de Jesus, a armadura de Deus, descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6. Quantos de nós sentimos no dia a dia que a vida cristã é uma luta? Enfrentamos desafios, oposições, tentações, desânimos. Às vezes, parece que estamos constantemente em meio a uma batalha. E a verdade, segundo a palavra de Deus, é que realmente estamos, mas talvez não seja a batalha que imaginamos. Talvez estejamos lutando contra os inimigos errados, com as armas erradas. Paulo nos alerta para uma realidade invisível, mas intensamente real, uma batalha espiritual. E para essa batalha, Deus não nos deixou indefesos. Ele providenciou uma armadura completa, uma panóplia divina, capaz de nos fazer não apenas resistir, mas permanecer inabaláveis e vitoriosos. Ao longo de 8 encontros, vamos desvendar cada peça dessa armadura celestial. Vamos entender o seu significado, a sua importância e, principalmente, como podemos nos revestir dela diariamente para vivermos a vida abundante e vitoriosa que Cristo conquistou para nós. Você está pronto para se fortalecer no Senhor? Está pronto para aprender a resistir às ciladas do inimigo e permanecer firme? Então fique conosco, pois esta série é para você. Paulo começa essa sessão com um chamado fundamental, a base de toda a nossa capacidade de lutar e vencer. Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Perceba a primeira instrução. Sede fortalecidos. Não é sejam fortes por si mesmos ou confiem na sua própria capacidade. A ordem é para buscar força em uma fonte externa, uma fonte infinitamente superior à nossa. Onde? No Senhor. E como? Através da força do seu poder. Toda a nossa capacidade de resistir, de lutar, de permanecer firme, não vem de nossa determinação humana, de nossa inteligência, de nossos recursos. Vem dele. Vem da conexão vital com Jesus Cristo. Vem do poder ilimitado do Espírito Santo que habita em nós. O que é essa força? É a dunamis de Deus, o poder explosivo, miraculoso, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse mesmo poder que está disponível para nós, crentes. É uma força espiritual que nos capacita a dizer não ao pecado. É uma força moral que nos ajuda a viver em retidão. É uma força emocional que nos sustenta em meio às tribulações. É uma resiliência divina que nos impede de desmoronar sob pressão. Mas essa força não é automática. Precisamos buscá-la. Como? Através da oração constante, da meditação na palavra, da comunhão com o Espírito Santo, da dependência humilde. Reconhecer nossa fraqueza é o primeiro passo para receber a força dele. Paulo mesmo disse, quando sou fraco, então é que sou forte, porque é na nossa fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Portanto, a primeira chave para a batalha espiritual é: não confie em si mesmo, fortaleça-se no Senhor, busque nele, e somente nele a força que você precisa. Tendo estabelecido a fonte da nossa força, Paulo então nos dá o mandato prático no verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Preste atenção. Revesti-vos. É um verbo de ação. Somos nós que precisamos tomar a iniciativa de vestir essa armadura. Deus a providenciou, ela está disponível para nós em Cristo, mas Ele não nos força a usá-la. É uma escolha diária, consciente, intencional. Precisamos vestir cada peça pela fé, pela oração, pela obediência à palavra. E note também a palavra toda.
Não é para escolher apenas as peças que achamos mais bonitas ou convenientes. É a armadura completa. Cada peça tem uma função específica e vital. Negligenciar uma delas nos deixa vulneráveis em algum ponto. Um soldado romano jamais iria para a batalha sem seu escudo, ou sem seu capacete, ou sem sua espada. Da mesma forma, precisamos de toda a armadura de Deus para estarmos completamente protegidos e equipados. Mas por que precisamos dessa armadura? Qual a finalidade dela? Paulo continua no verso 11. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui está o propósito: resistir, permanecer firme, não ceder terreno diante das ciladas, no grego metodeia, do diabo. Essa palavra significa métodos, estratégias astutas, artimanhas, esquemas enganosos. Nosso inimigo, Satanás, não é um ser simplório. Ele é astuto. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Ele usa engano, dissimulação, meias-verdades, tentações disfarçadas, acusações sutis, armadilhas bem elaboradas para nos fazer tropeçar, duvidar, pecar, nos afastar de Deus e nos tornar ineficazes no seu reino. Ele conhece nossas fraquezas, ele estuda nossos padrões e ele monta suas ciladas de forma estratégica. A armadura de Deus é a nossa proteção divina contra esses ataques planejados e enganosos. Ela nos dá discernimento para reconhecer as mentiras, força para resistir às tentações e a capacidade de permanecer firmes na verdade e na justiça de Deus. Para reforçar a seriedade e a natureza dessa batalha, Paulo faz uma das declarações mais importantes de toda a Escritura sobre o conflito espiritual no verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que revelação poderosa! Quantas vezes nos desgastamos lutando contra pessoas, contra nosso chefe, nosso cônjuge, nosso vizinho, aquele irmão da igreja que nos ofendeu. Ficamos magoados, ressentidos, travamos batalhas interpessoais, gastamos nossa energia em conflitos horizontais. Mas Paulo está dizendo, espere, o seu verdadeiro inimigo não é essa pessoa, a sua luta real não é contra carne e sangue. As pessoas possam ser usadas, muitas vezes inconscientemente, pelas forças das trevas. A nossa batalha fundamental é contra seres espirituais organizados e malignos. Paulo menciona diferentes categorias, principados e potestades. Provavelmente, hierarquias de anjos caídos com autoridade sobre territórios ou esferas de influência, dominadores deste mundo tenebroso, aqueles que exercem influência maligna sobre os sistemas do mundo, e forças espirituais do mal nas regiões celestiais, demônios operando na esfera espiritual ao nosso redor. Não precisamos entender toda a hierarquia demoníaca em detalhes, mas precisamos entender o ponto principal. Estamos em uma guerra espiritual contra um inimigo organizado, poderoso e invisível que odeia a Deus e odeia aqueles que pertencem a Deus. Entender isso muda radicalmente a nossa abordagem. Se a luta não é contra pessoas, paramos de ver as pessoas como inimigas e passamos a vê-las como, muitas vezes como vítimas ou instrumentos na batalha maior. Isso nos leva a ter mais compaixão, a perdoar mais facilmente, a orar por elas em vez de atacá-las, e principalmente nos leva a usar as armas corretas. Não lutamos contra principados e potestades com gritos, argumentos humanos, força física ou manipulação. Lutamos com armas espirituais, com a oração, com a palavra de Deus, com a fé, com a justiça que vem de Cristo. Ou seja, lutamos revestidos da armadura de Deus. Percebe como tudo está conectado? A fonte da força, Deus. A necessidade da
Armadura, ciladas do diabo e a natureza da luta espiritual definem como devemos viver e batalhar. Essa batalha espiritual é real. Ela acontece todos os dias, em nossa mente, em nossas emoções, em nossas vontades, em nossos relacionamentos, em nossas circunstâncias. O inimigo tenta nos roubar a paz, a alegria, a fé, o propósito. Ele sussurra dúvidas, medos, mentiras. Ele nos tenta com os desejos da carne, com o orgulho da vida, com as seduções do mundo. Ele nos acusa dos nossos erros passados para nos paralisar com a culpa. Ele tenta distorcer nossa visão de Deus e de nós mesmos. Ignorar essa batalha é ser um alvo fácil. É viver desprotegido, vulnerável às suas ciladas. Mas reconhecer a batalha não é para nos trazer medo, e sim para nos trazer sobriedade e nos impulsionar a buscar a proteção e o poder que só Deus pode oferecer. Deus não nos chamou para sermos vítimas passivas nessa guerra. Ele nos chamou para sermos soldados valentes, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. E Ele nos deu o equipamento completo para a vitória. Ele nos deu sua força. Ele nos deu sua armadura. Ele nos deu sua palavra. Ele nos deu seu Espírito. Ele nos deu a oração. Temos tudo o que precisamos, mas precisamos nos apropriar disso pela fé e pela obediência. Portanto, a base de tudo, o ponto de partida para explorarmos cada peça da armadura, é esta consciência. Há uma batalha real. Nosso inimigo é espiritual e astuto, e nossa força e proteção vem unicamente do Senhor. Com essa base firmada, estamos prontos para começar a nos revestir. E a primeira peça que Paulo menciona, aquela que segura todas as outras no lugar, é o cinto da verdade. E que ele significa, como se usamos. É isso que vamos descobrir em detalhes na nossa próxima parte. Não saia desta reflexão sem essa convicção. Você está numa batalha, mas não está sozinho e não está indefeso. Fortaleça-se no Senhor, reconheça a necessidade da armadura completa e prepare-se para aprender a usá-la. Bem-vindos de volta à nossa jornada pela armadura de Deus. Na parte 1, estabelecemos a base fundamental. Nossa vida é uma batalha espiritual real contra forças organizadas do mal, e nossa única fonte de força para permanecer firmes não vem de nós mesmos, mas do Senhor e do seu poder infinito. Paulo nos chamou a nos fortalecermos nele e a nos revestirmos de toda a armadura que ele providenciou, para resistirmos às ciladas estratégicas do diabo. Agora estamos prontos para examinar a primeira peça dessa armadura celestial, mencionada em Efésios 6, verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinto da verdade, que Paulo começa com o cinto, pode parecer uma peça simples, talvez menos impressionante que a couraça ou o escudo. Mas para um soldado romano, o cinto, chamado cingulum ou balteus, era absolutamente essencial. Não era um mero adorno. Ele cumpria funções vitais. Primeiro, ele segurava a túnica do soldado, que era uma peça de roupa mais solta, impedindo que ela atrapalhasse seus movimentos durante a marcha ou a luta. Cingir os lombos era um sinal de estar pronto para a ação, para o trabalho, para a batalha. Segundo, o cinto era a base onde a espada ficava pendurada, e por vezes, outros equipamentos. Ele distribuía o peso e mantinha as armas acessíveis. Terceiro, um cinto bem ajustado dava suporte à região lombar, ao centro do corpo, conferindo estabilidade. Portanto, o cinto era sinônimo de prontidão, suporte, coesão e preparo para o combate. Com essa imagem em mente, o que significa cingir nossos lombos espirituais com a verdade? Que verdade é essa? Aqui, a palavra grega aletheia, verdade, abrange algumas camadas de significado, todas elas essenciais para nossa firmeza espiritual.
Primeiramente e fundamentalmente, refere-se à verdade objetiva de Deus. É a verdade revelada por Deus sobre si mesmo, sobre seu Filho Jesus Cristo, sobre sua salvação, sobre nós, sobre o mundo e sobre o inimigo. Onde encontramos essa verdade? Na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo. Jesus mesmo declarou: "A tua palavra é a verdade", João 17:17. E "eu sou o caminho, a verdade e a vida", João 14:6. Em um mundo pós-moderno que muitas vezes prega que a verdade é relativa, que cada um tem a sua própria verdade, o cristão é chamado a se firmar na verdade absoluta e imutável de Deus. Conhecer a doutrina correta, entender os fundamentos da nossa fé, saber o que Deus diz sobre cada área da vida, isso é cingir-se com a verdade. É ter um fundamento sólido sobre o qual construir nossa vida e nossa defesa contra as mentiras do inimigo. Sem esse conhecimento da verdade revelada, somos como soldados com a túnica solta, tropeçando em nossas próprias vestes, confusos e despreparados para a batalha. Em segundo lugar, o cinto da verdade também aponta para a nossa própria integridade, sinceridade e veracidade pessoal. Não basta apenas conhecer a verdade, precisamos viver em verdade. Significa ser autêntico diante de Deus e dos homens. Significa ter um coração sincero, sem hipocrisia, sem duplicidade. Significa alinhar nossas palavras, nossas ações e nossos pensamentos com a verdade que professamos crer. O inimigo é o pai da mentira, João 8:44. E ele se deleita em encontrar brechas de falsidade, engano ou hipocrisia em nossa vida para nos acusar e ganhar vantagem. Viver em integridade, andar na luz, 1 João 1:7, confessar nossos pecados, rapidamente ser honesto em nossos negócios, cumprir nossa palavra, tudo isso faz parte de usar o cinto da verdade. É ter uma vida coesa, onde nosso interior corresponde ao nosso exterior. Um soldado com um cinto frouxo ou mal ajustado estaria em apuros na batalha. Da mesma forma, um cristão cuja vida não condiz com a verdade que ele alega seguir está espiritualmente vulnerável e instável. Em terceiro lugar, cingir-se com a verdade significa viver na realidade espiritual que Deus revelou, em oposição às ilusões e enganos do inimigo e do mundo. É entender, como vimos na parte 1, a verdadeira natureza da batalha espiritual. É conhecer a nossa verdadeira identidade em Cristo. Somos filhos amados, perdoados, justificados, co-herdeiros com Cristo, mais do que vencedores. E rejeitar as mentiras do inimigo que tentam nos dizer o contrário, que somos inúteis, culpados, derrotados. É viver com base na realidade do poder de Deus, da sua soberania, do seu amor, em vez de vivermos reféns do medo, da ansiedade ou das aparências. A verdade nos liberta, João 8:32, das prisões mentais e emocionais, construídas sobre mentiras. Negligenciar o cinto da verdade é perigoso. Deixa-nos expostos à confusão doutrinária, vulneráveis às mentiras do inimigo que minam nossa fé e nossa identidade, propensos à hipocrisia que destrói nosso testemunho e instáveis em nossa caminhada. Sem a verdade como fundamento, toda a nossa estrutura espiritual pode ruir. Portanto, meu irmão, minha irmã, examine-se hoje. Como está o seu cinto da verdade? Ele está bem ajustado? Você está firmemente alicerçado na palavra de Deus? Você está buscando viver com integridade e sinceridade diante dele e dos homens? Faça disso uma prioridade diária. Comece o seu dia cingindo seus lombos com a verdade, pedindo ao Espírito Santo para te guiar em toda a verdade e te ajudar a viver de acordo com ela. Este é o primeiro passo para vestir a armadura completa. Com a verdade firmemente cingida, estamos prontos para proteger nosso coração com a próxima peça vital,
a couraça da justiça. E é sobre ela que falaremos em nosso próximo encontro. Irmãos amados, que bom estarmos juntos novamente para continuar a nos equipar com a armadura de Deus. Na parte anterior, ajustamos firmemente o cinto da verdade, a verdade revelada de Deus e a nossa integridade pessoal, reconhecendo que Ele é a base que sustenta toda a nossa armadura e nos prepara para a ação, com a verdade como nosso fundamento. Paulo nos leva imediatamente à próxima peça crucial, descrita ainda em Efésios 6, verso 14. E vestida a couraça da justiça. Couraça. Pense no soldado romano. A couraça, lorica, era uma peça robusta, geralmente feita de metal ou couro reforçado, que cobria o tronco do soldado, da base do pescoço até a cintura. Qual era a sua função principal? Proteger os órgãos vitais, o coração, os pulmões, os principais vasos sanguíneos. Um golpe no tronco, sem a proteção da couraça, poderia ser fatal ou incapacitante. Era uma peça defensiva indispensável para a sobrevivência no combate corpo a corpo. Espiritualmente falando, o que essa couraça representa? Ela protege nosso centro vital, espiritual e emocional, nosso coração. A Bíblia frequentemente usa o termo coração para se referir não apenas ao órgão físico, mas ao centro de nossas emoções, afeições, vontade, consciência e pensamentos mais íntimos. Provérbios 4:23 nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o nosso coração espiritual está desprotegido, estamos vulneráveis aos ataques mais devastadores do inimigo. E qual é a proteção que Deus providenciou para este centro vital? A couraça da justiça. Mas que justiça, de Kaiosune, no grego, é essa? Aqui, assim como com a verdade, temos uma riqueza de significado com duas dimensões interligadas e igualmente vitais. Primeiro, e mais fundamentalmente, esta é a justiça imputada de Cristo. É a justiça perfeita de Jesus que nos é creditada, doada, imputada por Deus no momento em que colocamos nossa fé nele como Salvador. Nós, por nós mesmos, somos pecadores. Nossa própria justiça é como trapo de imundícia diante de um Deus Santo. Isaías 64:6. Não conseguimos, por nossos próprios esforços, alcançar o padrão perfeito de justiça exigido por Deus. Mas a maravilhosa notícia do Evangelho é que Deus, em sua graça, proveu uma solução. Ele enviou seu Filho Jesus, que viveu uma vida perfeitamente justa e morreu em nosso lugar, pagando a penalidade pelos nossos pecados. E quando cremos nele, Deus nos declara justos, não porque nos tornamos perfeitos da noite para o dia, mas porque ele nos reveste com a justiça perfeita de Cristo. E 2 Coríntios 5:21 diz: aquele Jesus que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a nossa posição legal diante de Deus. Somos justificados pela fé. Romanos 5:1. Esta justiça imputada é a nossa principal proteção contra as acusações do diabo. Satanás é chamado de o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Ele adora nos lembrar de nossos pecados passados, de nossas falhas, de nossa indignidade, para nos paralisar com culpa, vergonha e condenação. Mas quando estamos vestidos com a couraça da justiça de Cristo, essas acusações perdem o poder. Podemos dizer ao inimigo: sim, eu pequei, mas fui perdoado. Meu pecado foi pago na cruz. Eu não me apresento diante de Deus com base na minha justiça falha, mas na justiça perfeita de Jesus, que me foi dada gratuitamente. Essa couraça desvia os dardos da condenação e nos garante acesso confiante à presença de Deus. Hebreus 4:16 é a nossa maior segurança.
Em segundo lugar, a couraça da justiça também envolve a justiça prática ou experiencial. Esta é a consequência e a evidência da primeira. Porque fomos declarados justos por Deus, agora somos chamados e capacitados pelo Espírito Santo a viver de maneira justa. É escolher o que é certo aos olhos de Deus em nossas decisões diárias. É praticar a honestidade, a bondade, a misericórdia. É obedecer aos mandamentos de Deus. É apresentar nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. É buscar viver uma vida que reflita o caráter justo de Deus, que agora habita em nós através do seu Espírito. Efésios 4:24. Essa justiça prática não nos salva. Somos salvos pela graça mediante a fé, recebendo a justiça de Cristo. Mas ela nos protege. Como? Quando escolhemos viver em retidão, fechamos brechas em nossa vida que o inimigo poderia usar para nos atacar. Pecados não confessados, hábitos injustos, compromissos com o mundo. Tudo isso amassa ou fura a nossa couraça prática, deixando nosso coração vulnerável à culpa, à vergonha, à opressão espiritual e às consequências naturais do pecado. Viver de forma justa, buscando agradar a Deus em nossas ações, protege nossa consciência, mantém nossa comunhão com Deus desimpedida e nos livra de muitas armadilhas do inimigo. Ambas as dimensões são essenciais e inseparáveis. A justiça imputada de Cristo nos dá a posição correta diante de Deus e nos protege da condenação. A justiça prática, vivida pelo poder do Espírito, reflete essa posição em nossa conduta e nos protege das consequências e ataques que vêm através do pecado. Precisamos das duas para ter o coração bem guardado. Quais são as funções específicas dessa couraça em nossa vida espiritual? Proteção do coração, emoções e afeições. Guarda nosso centro emocional de ser, dominado por sentimentos destrutivos que o pecado ou o inimigo podem instigar. Amargura, ressentimento, ódio, inveja, lascívia, medo paralisante, desespero. Ajuda-nos a manter nossos afetos alinhados com Deus, amando o que Ele ama e odiando o que Ele odeia. Protege a fonte da vida de ser contaminada. Defesa contra a condenação. Como vimos, a justiça de Cristo é nossa resposta definitiva às acusações de Satanás. Quando ele aponta nossos erros, apontamos para a cruz e para a justiça que recebemos gratuitamente pela fé. Isso silencia o acusador e nos mantém firmes na graça de Deus. Romanos 8:1 declara: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa couraça posicional. Resistência ao pecado. Viver em justiça prática nos fortalece contra a tentação. Quando estamos comprometidos em fazer o que é certo, em obedecer a Deus, fica mais difícil para o pecado encontrar um ponto de entrada. A prática da retidão cria uma barreira protetora contra os ataques morais do inimigo. Manutenção da confiança e ousadia. Um coração protegido pela justiça, tanto a de Cristo quanto a prática, nos dá confiança para nos aproximarmos de Deus em oração e ousadia para enfrentar o inimigo. A culpa e a consciência pesada, frutos da injustiça, nos fazem querer nos esconder de Deus e nos sentimos fracos diante do inimigo. A justiça restaura nossa confiança filial e nossa autoridade espiritual em Cristo. Como então vestimos essa couraça diariamente? Como a mantemos polida e ajustada? Aproprie-se da justiça de Cristo pela fé. Todos os dias, lembre-se e declare quem você é em Cristo. Agradeça a Deus pelo presente da sua justiça. Leia versículos que falam sobre justificação. Romanos 3, 4, 5, Gálatas 2, 3, Filipenses 3, 9. Quando for tentado a se sentir culpado ou indigno,
recorra imediatamente à verdade da sua posição justa em Jesus. Não tente merecer o favor de Deus. Descanse na justiça que Ele já te deu. Confesse e abandone o pecado rapidamente. A justiça prática exige lidar com o pecado. Quando o Espírito Santo te convencer de alguma atitude, palavra ou pensamento injusto, não ignore. Confesse a Deus imediatamente com arrependimento sincero, 1 João 1,9. Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Isso mantém a couraça limpa e sem brechas. Abandone o pecado conhecido e peça força a Deus para não voltar a praticá-lo. Faça escolhas justas, intencionalmente. A justiça prática é feita de escolhas diárias. Escolha a honestidade em vez da mentira. Escolha o perdão em vez da amargura. Escolha a pureza em vez da imoralidade. Escolha a generosidade em vez do egoísmo. Escolha obedecer à palavra de Deus, mesmo que custe algo. Cada escolha justa fortalece a sua couraça. Cultive um coração justo. Peça a Deus para te dar um coração que ame a justiça e odeie a iniquidade. Hebreus 1:9. Gaste tempo na palavra e em oração, permitindo que o Espírito Santo molde o seu caráter à semelhança de Cristo. Encha sua mente com coisas verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis e de boa fama. Filipenses 4:8. Dependa do Espírito Santo. Lembre-se, viver em justiça prática não é fruto do seu esforço próprio, mas do Espírito Santo operando em você. Peça a Ele que te capacite a viver de forma justa. Ande no Espírito e você não satisfará os desejos da carne. Gálatas 5:16. É Ele quem produz o fruto da justiça em nós. Negligenciar a couraça da justiça é como ir para a guerra com o peito descoberto. Deixa nosso coração, o centro de nossa vida, exposto aos golpes fatais do inimigo. A condenação, a culpa, a vergonha, a opressão causada pelo pecado não confessado, a instabilidade emocional. Sem ela, nossa fé pode vacilar, nossa comunhão com Deus é prejudicada e nossa capacidade de resistir é enfraquecida. Isso, meu irmão, minha irmã, vista hoje a couraça da justiça, abrace pela fé a justiça perfeita de Cristo que te foi dada gratuitamente. E em resposta a essa graça maravilhosa, comprometa-se a viver uma vida de retidão prática, pelo poder do Espírito Santo. Proteja o seu coração acima de tudo. Com a verdade cingindo seus lombos e a justiça protegendo seu coração, você estará muito mais preparado para permanecer firme. Estando firmes na verdade e protegidos na justiça, precisamos agora ter estabilidade e prontidão para avançar. E é sobre isso que fala a próxima peça da armadura, os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Mas isso é assunto para a nossa parte 4. Bem-vindos de volta, guerreiros e guerreiras de Cristo. Em nossa jornada pela armadura de Deus, já nos fortalecemos no Senhor, parte 1, cingimos nossos lombos com o cinto da verdade, parte 2, e protegemos nosso coração com a couraça da justiça, parte 3. Com a verdade como nossa base e a justiça de Cristo como nossa proteção vital, estamos mais seguros. Mas a batalha espiritual exige mais do que apenas estar protegido. Exige também firmeza, estabilidade e prontidão para avançar ou resistir no terreno certo. E é exatamente isso que a próxima peça da armadura nos oferece. Efésios 6, verso 15, nos instrui a ter calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, alçados. Pode parecer um detalhe menor, mas para um soldado romano, o calçado era de importância crítica. Eles usavam sandálias robustas, chamadas caligae, feitas de couro grosso e, crucialmente, com solas cravejadas de pregos ou pequenas pontas de metal. Qual era o propósito? Primeiro, dar tração e estabilidade.
Em um campo de batalha, que podia ser lamacento, rochoso ou escorregadio, um soldado precisava de firmeza nos pés para não cair, para manter sua posição na linha de combate e para avançar com segurança. Os cravos das caligae fincavam-se no chão, proporcionando essa aderência vital. Sem um bom calçado, o soldado mais forte e bem armado poderia ser facilmente derrubado. Segundo, essas sandálias permitiam mobilidade e prontidão, possibilitando marchar longas distâncias sobre terrenos difíceis e mover-se rapidamente quando necessário no combate, sem se ferir ou hesitar. Com essa imagem poderosa, o que significa, espiritualmente, ter nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Significa que nossa vida espiritual, nossa caminhada e nossa posição na batalha precisam estar firmemente estabelecidas sobre a base sólida que o Evangelho da Paz nos proporciona, capacitando-nos tanto para a estabilidade quanto para a prontidão. Vamos desmembrar isso. O que é a preparação ou prontidão, etoimasia no grego? Refere-se a estar pronto, preparado, equipado. Os calçados nos tornam prontos. Prontos para quê? Prontos para permanecer firmes, como Paulo enfatiza. Nos versos 11, 13 e 14. Prontos para enfrentar o terreno difícil da vida e da batalha espiritual sem escorregar. Prontos para marchar, para avançar, para levar a mensagem de Deus aonde Ele nos enviar. É um estado de alerta e equipamento constante. E qual é a base dessa preparação? O Evangelho da Paz. O Evangelho são as boas novas de Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição para nos salvar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. E por que Paulo o chama de Evangelho da Paz? Porque o resultado primário do Evangelho em nossa vida é a paz. Primeiramente, ele nos traz paz com Deus. Antes de Cristo, éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, mas através da fé em Jesus, fomos justificados e agora temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Essa reconciliação fundamental é o terreno firme sobre o qual podemos nos posicionar. Não estamos mais sob a ira de Deus, mas sob sua graça. Que base sólida para enfrentar qualquer batalha. Em segundo lugar, o Evangelho nos dá a paz de Deus. É aquela paz interior, sobrenatural, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, mesmo em meio às tribulações. Filipenses 4:7. É a serenidade que vem de saber que pertencemos a Ele, que Ele está no controle, que Ele cuida de nós, como vimos no Salmo 23. Essa paz interior nos dá estabilidade emocional e espiritual para não sermos abalados pelo medo, pela ansiedade ou pelas circunstâncias adversas. É como ter os pés firmemente plantados em uma rocha enquanto as ondas da vida batem ao redor. Em terceiro lugar, o Evangelho é também uma mensagem de paz que somos chamados a levar ao mundo. Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6. Sua mensagem reconcilia não apenas o homem com Deus, mas tem o poder de reconciliar pessoas entre si. Portanto, ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz também significa estar pronto e disposto a ser um portador dessa paz. Estar pronto para compartilhar as boas novas que trazem paz com Deus. E estar pronto para ser um pacificador em nossos relacionamentos e em nosso ambiente. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores. São, então, as funções específicas destes calçados espirituais? Estabilidade e firmeza. Assim como os cravos das caligae davam aderência, a paz que temos através do Evangelho nos dá firmeza espiritual. Quando nossa paz está ancorada em nossa reconciliação com Deus e na sua presença constante, não somos facilmente derrubados pelas táticas do inimigo, pelas más notícias, pelas pressões do mundo ou pelas doutrinas falsas.
Conseguimos ficar firmes na nossa posição em Cristo. Essa estabilidade é crucial para resistir aos ataques. Prontidão e mobilidade. Os calçados nos deixam prontos para agir, para marchar. Estar preparado com o Evangelho da Paz significa que estamos prontos para obedecer ao chamado de Deus, para ir aonde Ele nos envia, para compartilhar nossa fé, para servir aos outros, para levar a mensagem de esperança e reconciliação. Não estamos descalços e hesitantes, mas equipados e dispostos a avançar no propósito de Deus. Proteção na caminhada. A vida cristã é uma jornada. Uma caminhada por um mundo que muitas vezes é hostil e cheio de pedras e espinhos, perseguições, dificuldades, tentações. Os calçados do Evangelho protegem nossos pés espirituais, permitindo-nos caminhar por esse terreno difícil sem sermos feridos ou paralisados pelo desânimo ou pelo pecado. A paz de Deus protege nosso coração e mente enquanto caminhamos. Levar a paz, onde quer que um soldado calçado com a preparação do Evangelho da Paz vá, ele carrega consigo a mensagem e a possibilidade da paz. Somos chamados a ser embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, levando a mensagem de reconciliação. Nossa própria paz interior, fruto do Evangelho, pode impactar e trazer calma a ambientes de conflito e ansiedade. Como podemos, então, calçar esses sapatos espirituais diariamente e garantir que eles estejam bem ajustados? Aprofunde sua compreensão e apropriação do Evangelho. Nunca deixe de se maravilhar com as boas novas. Medite sobre o que significa ter paz com Deus através de Jesus. Agradeça constantemente por sua salvação. Quanto mais o Evangelho for real e precioso para você, mais firme será o seu fundamento. Deixe a verdade da sua reconciliação com Deus ser a base sobre a qual você se apoia todos os dias. Cultive ativamente a paz de Deus. A paz de Deus é um fruto do Espírito, Gálatas 5:22, mas também é algo que buscamos ativamente. Como? Através da oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Filipenses 4, 6, 7. Da confiança, da entrega das preocupações a Ele e da obediência à sua palavra. Peça a Deus que sua paz governe seu coração. Colossenses 3,15. Eja preparado para compartilhar. Pense em como você pode explicar as boas novas de Jesus de forma simples e clara. Esteja pronto para dar a razão da esperança e da paz que há em você, com mansidão e temor. 1 Pedro 3,15. Peça oportunidades e ousadia ao Espírito Santo para ser uma testemunha da paz de Cristo. Seja um pacificador. Busque ativamente a paz em seus relacionamentos. Seja rápido em perdoar, lento para irar-se. Evite fofocas e contendas. Onde houver conflito, procure ser um agente de reconciliação, refletindo a paz do Evangelho. Romanos 12:18. Permaneça firme na paz. Quando as tempestades da vida vierem, quando a ansiedade bater, quando o inimigo tentar roubar sua paz com acusações ou medos, lembre-se conscientemente da paz que você tem com Deus através de Cristo. Plante seus pés nessa verdade. Recuse-se a ser movido. Declare a paz de Deus sobre a situação. Andar descalço, espiritualmente, significa ser instável, facilmente abalado pelas circunstâncias, hesitante em obedecer a Deus, vulnerável a tropeçar e incapaz de levar a paz aos outros. Os pés descalços se machucam facilmente no terreno áspero da vida. Precisamos dos nossos calçados espirituais bem ajustados. Veja como a armadura se complementa. A verdade nos dá a base. Cinto, a justiça de Cristo protege nosso coração,
couraça, e o Evangelho da Paz firma nossos pés e nos prepara para a ação, calçados. Com essas 3 peças, já estamos muito mais preparados para permanecer firmes. Estamos fundamentados na verdade, seguros na justiça e estáveis na paz. Mas a batalha envolve ataques diretos, projéteis lançados pelo inimigo para nos ferir e nos incendiar. Como nos defendemos desses ataques específicos? Precisamos de uma defesa ativa e móvel. E é exatamente isso que a próxima peça nos oferece: o escudo da fé. Sobre ele falaremos em detalhes na parte 5 irmãos e irmãs perseverantes. Na fé, que alegria continuar esta jornada vital com vocês. Equipados com o cinto da verdade, a couraça da justiça e os calçados da preparação do Evangelho da Paz, já temos uma base sólida, um coração protegido e uma postura firme e pronta. Mas a batalha espiritual, como Paulo nos alertou, envolve um inimigo astuto que não se contenta em apenas nos ver parados. Ele lança ataques diretos para nos ferir, nos desestabilizar e nos incendiar por dentro. Como nos defendemos desses projéteis espirituais? O apóstolo nos instrui em Efésios 6, verso 16, com uma ênfase especial: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pausa para enfatizar. O escudo da fé, note a ênfase de Paulo. Embraçando sempre, ou, além disso tudo, sobretudo. Isso indica a importância crucial e a necessidade constante desta peça. Não é uma defesa opcional ou para ser usada apenas ocasionalmente. É para ser empunhada sempre, em todas as situações, porque os ataques podem vir a qualquer momento e de qualquer direção. E qual o poder desse escudo? Ele é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que promessa poderosa de proteção! Vamos visualizar o escudo do soldado romano, o scutum. Era tipicamente um escudo grande, retangular ou oval, feito de camadas de madeira coladas, coberto com lona ou couro e frequentemente reforçado com metal nas bordas. Era grande o suficiente para proteger a maior parte do corpo do soldado quando ele se agachava ou o manobrava. Diferente da couraça, que era fixa ao corpo, o escudo era móvel, ativamente manejado pelo soldado para interceptar golpes de espada, lanças ou flechas vindas de diferentes ângulos. Ele era a defesa dinâmica contra ataques específicos e direcionados. Além disso, os soldados frequentemente molhavam a cobertura de couro antes da batalha. Por quê? Para ajudar a apagar as flechas incendiárias que eram comumente usadas na época. Essa imagem é riquíssima para entendermos o escudo da fé. A fé aqui não é apenas a crença inicial que nos salva, mas sim a confiança ativa e prática em Deus, em seu caráter, em sua palavra e em suas promessas, que usamos conscientemente para nos defender dos ataques específicos do inimigo. É pegar aquilo que sabemos sobre Deus e sua verdade, o cinto, e usar ativamente essa confiança para neutralizar uma mentira, uma tentação, um medo específico que o inimigo lança contra nós. É uma defesa dinâmica que exige nossa participação ativa. E quais são esses ataques? Paulo os chama de dardos ou flechas inflamados do maligno. Dardos são projéteis pontiagudos, lançados com intenção de penetrar e ferir. Inflamados ou ardentes sugere que eles carregam fogo. A intenção não é apenas ferir, mas incendiar algo. Dentro de nós, causar uma destruição que se espalha. E a origem é clara, do maligno, ou seja, de Satanás e seus demônios. Que tipos de dardos são esses? Dardos da dúvida. Pensamentos que questionam o amor de Deus. Será que Deus realmente se importa comigo? Seu poder. Será que Deus pode mesmo resolver isso? Sua palavra. Será que a Bíblia é confiável? Ou até mesmo nossa própria salvação? Será que sou realmente salvo?
Eles visam minar nosso fundamento de fé. Dardos do medo e ansiedade. Pensamentos que projetam os piores cenários, que nos enchem de pavor sobre o futuro, sobre perdas, sobre falhas, sobre o que os outros pensam. Eles buscam paralisar nossa confiança e nossa ação. Dardos da tentação. Sugestões e incitações para pecar. Pensamentos lascivos, desejos cobiçosos, impulsos de raiva ou vingança, o apelo do orgulho, a sedução de prazeres ilícitos. Eles visam nos desviar do caminho da justiça e nos prender ao pecado. Dardos da mentira e engano. Ideias falsas sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o mundo, doutrinas distorcidas, filosofias vãs, enganos sutis que nos afastam da simplicidade do Evangelho. Dardos da acusação e condenação. Vozes, internas ou externas, que nos lembram constantemente de nossos erros passados, que nos rotulam como fracassados, indignos, hipócritas, tentando nos afundar em culpa e vergonha, mesmo depois de termos sido perdoados por Deus. Dardos do desânimo e desespero. Pensamentos que nos dizem que não vale a pena continuar, que nossa situação não tem esperança, que Deus nos abandonou, que é melhor desistir da fé, do ministério, da própria vida. Esses dardos são inflamados, porque se atingem um coração desprotegido, eles podem pegar fogo. A dúvida pode se tornar incredulidade, o medo pode se tornar pânico, a tentação pode se tornar pecado consumado, a mentira pode se tornar uma fortaleza mental, a acusação pode levar à autocondenação paralisante, o desânimo pode levar à depressão profunda. O objetivo do inimigo é nos incapacitar, nos ferir gravemente, nos tirar da batalha. Mas louvado seja Deus pela provisão do escudo da fé. Paulo diz que, com este escudo, nós podereis apagar ou extinguir todos esses dardos. A palavra grega para apagar, sbenume, é a mesma usada para extinguir fogo. Assim como o escudo romano molhado apagava as flechas incendiárias, nossa fé ativa em Deus e em sua palavra neutraliza o poder inflamado dos ataques do inimigo. Como isso funciona na prática? Muito obrigado por sua companhia e sua participação nesta série sobre a armadura de Deus. Que você saia daqui não apenas com mais conhecimento, mas com uma determinação renovada de se revestir diariamente dessa proteção divina. Lembre-se, a batalha é real, mas nosso Deus é maior, nossa força vem dele e a armadura que ele nos deu é infalível. Permaneça firme, soldado de Cristo, lute o bom combate, guarde a fé. Que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe, firme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fique na paz e na proteção do Senhor.